Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa e vamos estudar a excelente obra do professor José Alessandro Neves, o livro O que Fizeram com a Bíblia. Nós vamos diretamente à página 62, que fala sobre os escritos pré-cristãos. O professor José Alessandro Neves, nesta obra-prima, ele irá discutir o que de fato são as Escrituras Sagradas, quais são as suas origens, para quais finalidades elas foram criadas, como elas foram utilizadas ao longo do tempo. Ele irá falar das traduções, das manipulações, das edições e do destino final para qual esta obra tem sido usada e difundida no mundo inteiro. Vamos à leitura do livro. Torna-se desprezível a fundamentação crítica que usa como ferramenta apenas as fontes gregas, que já são, na verdade, cópias dos autógrafos, deixando de considerar as literaturas clássicas anteriores apreciadas pelos próprios estudiosos e escritores da época. O que sabemos é que a base de fé dos primeiros seguidores de Jesus era o Tanakh e nada mais. Tanakh é a Bíblia hebraica, é a coleção canônica dos textos hebraicos. É o que nós chamamos de Antigo Testamento. A terminologia Tanakh é o acrônimo formado pelas 3 letras das divisões tradicionais do texto massorético: Torá, Nevim e Ketuvim, que seria os ensinos ou ensinamento, os profetas e os escritos. Isso resultará no termo Tanakh. Os apóstolos não escreveram seus evangelhos e cartas premeditando a formação de um cânon sagrado. Exatamente, os evangelhos não são autógrafos. Então, Mateus não escreveu Mateus, ou seja, o apóstolo Mateus não escreveu o evangelho que leva o seu nome. Assim também como Marcos, que nem apóstolo foi, também não escreveu Marcos, assim como Lucas não escreveu Lucas, assim como João não escreveu João. Muito menos os escribas que assim fizeram. E a tradição que atribuiu nome a estes evangelhos também não fizeram a composição destes escritos com a intenção de que os mesmos fossem sagrados. O que ocorreu após a morte dos apóstolos foi um tremendo golpe contra a fé dos crentes do século I. É provável que realmente alguns escritores, uma minoria, não tivessem determinados conhecimentos e práticas de transcrição dos textos, mas alegar alterações absurdas e intencionais como acidentais é negar a verossimilhança já comprovada pela história de que os textos eram traduzidos com a finalidade de criar doutrinas contra a fé dos primeiros cristãos, judeus e todos quantos aceitavam a fé. Isto é um fato. Os primeiros seguidores desta nova seita, que se chamou cristianismo, ou a seita dos cristãos, em um primeiro momento, sofreu sim um golpe. E qual golpe que sofreu? De que os chamados pais da igreja começaram a revelia, a editar os textos primários que continham estas histórias de Jesus e de seus ensinamentos, no intuito de formar uma nova doutrina. Só que esta doutrina que estava sendo formada era diametralmente oposta para com os primeiros cristãos judeus e também para com os primeiros cristãos que vinham do ensino da gnose. E não estou falando de gnosticismo ou dos gnosticismos do final do século I. Por exemplo, os essênios comprovadamente eram esotéricos, tinham a sua gnose. Isso nós vemos com Gesa Vermes, nós vemos com
a professora Joan E. Taylor, nós vemos com a professora Elaine Pagels, eu não sei pronunciar o sobrenome dela corretamente, mas estamos falando de 3 grandes especialistas em judaísmo, em gnosticismo e no essianismo, 3 grandes especialistas que afirmam que a seita dos essênios tinha o seu componente esotérico, tinha a sua gnose, tinha a sua forma peculiar de interpretar a realidade. E você vê claramente que os escritos cristãos, a chamada proto-ortodoxia que está se formando, os seus escritos são editados, os evangelhos, para ir contra estes grupos específicos em favor de um grupo único, do qual eu denomino proto-ortodoxos. Quando analisamos os evangelhos e os escritos de Paulo, o que encontramos é uma semelhança muito rica de concordância com os escritos dos essênios. Referência bibliográfica do professor Flusser, 2006, página 50. E isso só reforça a alteridade do Antigo e do Novo Testamento, pois são vários fragmentos achados em Qurã que nos apontam uma marcante semelhança com os pergaminhos nas epístolas do Novo Testamento e nos escritos de João Evangelista. É muito curioso porque eu tenho comigo aqui na biblioteca, na minha biblioteca pessoal, 4 obras de 4 acadêmicos distintos, diferentes, falando das influências dos manuscritos do Mar Morto, de determinados pergaminhos de Qurã, sobre o Evangelho de João. Sentenças inteiras, não somente ideias, mas sentenças inteiras que saem de Qurã e vão parar no Novo Testamento. Assim, segundo R. Bultmann, é possível distinguir entre os 2 estratos teológicos da igreja primitiva, letra A doutrina da igreja em Jerusalém, e letra B, o querigma da comunidade helenística. Não é o propósito deste trabalho tratar dos motivos teológicos, dos cismas enredados no cristianismo. Busca-se descrever os traços comuns entre os escritos dos apóstolos e os escritos dos essênios, quanto ao Novo Testamento e os supostos autógrafos colecionados que formaram o cânon. Tem-se que ponderar sobre muitas questões, tendo em vista o distanciamento dos primeiros cristãos dos escritos originais apostólicos. Exatamente. Nós temos um próprio exemplo dessa questão, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O pergaminho mais antigo do livro de Atos dos Apóstolos data do século III depois de Cristo. Século III. Há um distanciamento enorme entre as histórias dos apóstolos e do início da igreja primitiva, real, se esta aconteceu, e como é contada em Atos dos Apóstolos. A literatura especializada no tema, como por exemplo a obra de Dennis R. MacDonald, ou aportuguesando Dennis R. MacDonald, ele mostra claramente, tanto por ideias semelhantes, quanto por sentenças na língua grega, que Atos dos Apóstolos tem 4 casos notórios, em que as histórias são construídas em cima de enredos da Ilíada de Homero. Exatamente isso. O professor José Alessandro Neves tem muita propriedade e razão no que está apresentando nesta obra, que nós iremos estudá-la aqui praticamente por completo no canal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.